Fala, meus amigos! Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais uma convidada muito especial. Toda a sua experiência, todo o seu conhecimento conosco. Estamos aqui já providenciando a conexão com a nossa colega Ana Moroni. Boa tarde, Oi, Ana. boa tarde, tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Tudo jóia. Que bom, Ana. Uma alegria enorme aqui para o portal Licitações Municipais receber a sua participação. Você que é bem ativa nas redes sociais, tem um perfil e um público bem bacana. Então, para nós é uma alegria você compartilhar essa sua experiência, esse seu conhecimento em um tema tão peculiar, um tema tão palpitante, que é a questão do reequilíbrio econômico dos contratos. A Ana, acredito que quem lida com licitação já conhece o trabalho dela. Ela que é advogada, especialista em direito público, ela que é idealizadora do perfil A Publicista e vem aqui conosco hoje compartilhar toda essa sua experiência. Ana, seja muito bem-vinda, né, porque espero realmente um bate-papo bem descontraído sobre esse tema. Obrigada. Eu é que me sinto lisonjeada, muito chique, principalmente pelos as pessoas que vieram antes e as que vão vir depois de mim. Eu tô me achando aqui. Todo mundo sabe que quem assiste as minhas lives sabe que eu sou assim meio doidinha mesmo, não sou muito formal. Aqui no Insta, eu acho que possibilita a gente realmente bater um papo, trocar ideias, muito tranquila e eu me você tá travando um pouco para mim, não sei se sou eu ou você. Certo, aqui comigo está tudo perfeito. Tá? Então vamos continuar. Eu até tô de preto para combinar com você, ó, em sua homenagem. Ótimo, E muito eu bom. adoro esse assunto. Esse assunto realmente é um dos temas que eu mais gosto. Primeiro, porque eu adoro uma polêmica. Reequilíbrio é sempre polêmico, é sempre. Gera muitos debates, gera muita opiniões divergentes. Eu atuo lá no perfil e na vida profissional voltada para licitantes, então eu tenho experiências dolorosas com reequilíbrio econômico-financeiro. Também foi o tema do meu TCC de pós. Então, assim, eu gosto bastante desse tema. Então, eu me sinto à vontade também para dizer algo que a minha opinião venha a ser específica, como coisas do tipo, olha, eu acho, o TCU fala isso, mas eu acho assado. É isso aí. Muito obrigada pelo convite e vamos mandar ver aí. Tomara que todo mundo participe. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Perfeito, seja muito bem-vindo. Com toda certeza, assunto não falta sobre essa temática e marcaremos outras lives, com toda certeza. Ana, esse tema é um tema realmente bem controverso. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, as jurisprudências dos tribunais de contas estaduais, de alguma forma, elas são controversas. A gente percebe que, embora exista um amparo constitucional, o próprio artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele garante essas condições efetivas da proposta para que elas sejam mantidas durante toda a execução contratual, porém, no campo prático, não é isso que a gente percebe. Né? Num primeiro momento, qualquer licitante, antes de participar de um processo licitatório, ele deve realizar uma projeção dos custos, avaliando o valor de referência, o valor máximo, quais são seus custos e, efetivamente, qual a proposta que ele tem condições de ofertar. E diante dessa projeção, dessa proposta apresentada, esse valor ele deve ser mantido, essa equação econômica financeira, durante toda a execução contratual. Mas a gente sabe que os valores são muito voláteis, a todo momento existe alteração, e por conta disso, o poder público precisa estar preparado para que receba essas demandas dos particulares,
bem como os particulares também devem estar preparados para efetuar esse tipo de demanda. E existem muitos mitos em relação a esse tema. E o primeiro tema que eu gostaria de tratar com você é se, nesse caso de reequilíbrio econômico financeiro, para que o licitante tenha de fato direito, para que ele faça jus a um possível pedido, é necessário previsão editalícia e previsão no contrato, ou independe dessa previsão expressa nesses respectivos instrumentos? Perfeito o seu raciocínio. Eu gosto muito, se você me perguntar, eu não sei se você advoga para licitantes. Eu até esqueci de te perguntar. Também. Então, se você está assim, Ana, o que não falta nos seus pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos? Eu ia te responder a previsão de que ele é um direito constitucional. Isso não falta em nenhum dos meus pedidos de reequilíbrio, seja reajuste, repactuação, revisão, porque é daí que nasce o direito do licitante. Então, essa é a primeira coisa que vai constar, que vai, assim, estar previsto nos meus pedidos. Então, me permita fazer um raciocínio para que as pessoas que talvez não tenham ainda tanto contato com a matéria, ou aquelas que têm, a gente conseguir igualar uma questão muito simples, que é de nomenclatura. Muitas pessoas, muitos doutrinadores, o professor Rony Charles, ele, ao invés do termo reequilíbrio, num sentido geral, ele utiliza o termo revisão, e eu utilizo revisão especificamente para as questões de realinhamento dos contratos, que eu vou falar posteriormente. Então, eu sempre coloco o reequilíbrio como uma questão, assim, geral. E do reequilíbrio vem o quê? Vem as áreas ordinárias e extraordinárias. Sem querer ser muito doutrinária aqui, mas é bom a gente lembrar delas, porque é delas que nascem o direito. Não sei se você sabe, Chelsea, mas a palavra alea, ela vem de risco ou de prejuízo. Então, a ordinária e a alea extraordinária. A ordinária, ela vai decorrer ali do reajuste, e o reajuste vai se subdividir em reajuste sentido estrito e repactuação. Então, me permita que sempre que eu falar de reajuste aqui, eu vou estar me referindo àquele reajuste em sentido estrito, que é o reajuste que a gente chama de inflacionário, e cada um usa um termo. E a repactuação é aquela que visa respaldar aí o desequilíbrio em virtude dos dissídios coletivos. E, por outro lado, na área extraordinária, a gente tem a revisão dos contratos administrativos, que é uma questão muito polêmica, inclusive agora no momento que a gente está vivendo. Dito isso, agora eu me sinto confortável para responder a sua pergunta. Porque você veio e perguntou, Ana, tem que estar previsto no edital, tem que estar previsto no contrato a garantia do equilíbrio econômico-financeiro? E aí a gente vai ter que dividir essa resposta. Porque, em primeiro sentido, na questão da revisão, que é toda esse equilíbrio, esse alinhamento do contrato diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis, não há por que dizer que ele tem que estar previsto no contrato. Ele já está previsto na Constituição, Lei 8666, então, no meu entendimento, não há necessidade que ele esteja previsto. No mesmo sentido, o reajuste. O reajuste inflacionário, não há por que dizer que, para ele ser concedido, eu tenho que ter obrigatoriamente a previsão dele no meu contrato e no meu edital. Ah, Ana, mas aí qual índice nós vamos usar? Se eu não coloquei o índice no contrato, se eu não coloquei o índice do edital. Aí vem uma outra questão, que é quando, para desse contratado, a administração pública pode chamá-lo e resolver ali o índice. Mas em qual sentido? Bom, eu posso ir para o sentido do índice de aplicação de acordo com o objeto do contrato. Por exemplo, se for um objeto, eu posso ir pelo IPCA, ou se for uma questão de obra, eu posso ir para o índice específico de obra e ali definir e aplicar o índice. O importante é que tenha resguardado o direito desse contratado. Não é porque não tem a previsão que não vai ter a aplicação do reajuste. Se tem os requisitos para sua concessão, ele tem que garantir esse direito do contratado. Agora, uma questão que a doutrina separa a questão da repactuação. A repactuação entende-se que ela não está
se ela não estiver prevista no edital ou no contrato, a concessão dela vai ser praticamente impossível. É assim que está dito. Mas como que vai ser praticamente impossível? Porque a repactuação, como ela trata de dissídios coletivos, como bem disse a professora Flaviana ontem, ele está previsto em planilha. Então, se eu não tenho esse planejamento no edital, uma pretérita ao ocasionamento desse desequilíbrio contratual, como que eu vou prever? Que database eu vou usar? Então, a questão da repactuação, ela é questionável. Mas ainda assim, como advogada de empresas licitantes e de empresas contratadas, eu ouso dizer que se você for para a via judicial, caso não consiga resolver isso na via administrativa, pode ser que você que você tenha grande êxito partindo desse pressuposto, que é um direito constitucional e que não necessariamente teria que estar previsto no contrato ou no edital. Travou para você aí? Tá perfeito aqui para mim. Tá. Ótimo, muito bom, Ana. E ao encontro do que você falou, né, de fato é um direito constitucional, está lá no inciso 21, e tem um acórdão 7184 da segunda Câmara do TCU que ele diz o seguinte, que isso daí não faz parte do poder discricionário do gestor. Inserir no edital, inserir no contrato é uma imposição por conta do artigo 40, inciso 11, e do artigo 55, inciso 3 da 8666. E por mais que eventualmente não tenha ocorrido essa inserção no instrumento convocatório ou no próprio contrato assinado entre as partes, o contratado ele tem direito por se tratar de um direito constitucional. Então, assim, é interessante essa previsão, porque, de fato, ele cria uma certa segurança nessa questão dos próprios índices que devem ser adotados. E você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da database, que também é um outro ponto muito polêmico, né? Para um eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, um reajuste que seja, essa questão da database. Qual é a database correta? Qual é a database adequada? É a da assinatura do contrato, assinatura da ata de registro de preço, é a da publicação do edital, é a data do orçamento base? Na sua opinião, como que você vê essa questão da database? Duas colocações importantíssimas para a gente não perder o gancho. A galera que está vendo a gente, que é da administração pública, se atém às orientações do TCU. Nós sabemos que os acórdãos do TCU, os acórdãos do TCE Paraná, do TCM Goiás, enfim, esses acórdãos nada mais são do que julgados de casos concretos. Mas eles passam a valer para nós, que somos operadores da gestão pública, enfim, como orientações para encaixarmos na nossa situação fática. O que eu quero trazer para vocês como orientação? O TCU já disse várias vezes que, ainda que a sua previsão contratual inicial seja menos que 12 meses, que você ainda assim, por força do artigo 40, inciso 11, e o 50, inciso 3, que você citou, que esteja previsto o índice. Porque pode ser, Tiossi, que igual eu acredito que esteja acontecendo muito nesse momento por conta da pandemia, a previsão era menos de 12, mas aí a gente teve que estender, e aí aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Então, assim, a orientação do TCU, galera da administração pública que está acompanhando a gente, é que ainda assim você preveja um índice de reajuste nos seus contratos, ok? Ponto. Dito isso, qual é a data base, qual que é a que a gente chama de marco inicial para contabilização, tanto do reajuste quanto da repactuação, enfim. No tocante a reajuste, que é nada mais é do que a aplicação inflacionária, que eu acho que é o mais falado, o mais comentado, a gente pode ter dois marcos iniciais. A gente pode ter o marco inicial da data de apresentação da proposta ou a data limite do orçamento estimado. Lembrando que esse segundo é o critério que o TCU tem considerado mais prudente, mais lógico, né? Por entender que, em algumas situações,
a data ali, limite para a estipulação desse orçamento, até a data de fato de abertura da proposta, pode demorar um lapso temporal gigantesco. Eu já passei por um processo de concorrência junto com o cliente, onde essa briga judicial, Tiossi, durou 5 anos. 5 anos. Então, assim, essa licitação, para mim, ela já nem teria nenhum tipo de validade mais, né? Até porque a administração pública teve que fazer contratações emergenciais, enfim. Mas, assim, esse caso é meio esculachado, mas a gente pode citar outros que dure aí 5, 6 meses entre a estipulação do orçamento estimado e a data para abertura da proposta. Então, esse seria o marco inicial. Com relação à repactuação, a gente tem uma divergênciazinha doutrinária. Tem gente que acredita que vai ser da mesma forma o mesmo período aplicado pelo reajuste, ou seja, teria que ser respeitada a anualidade, e tem uma outra corrente a qual eu me filio, que é aqui. A anualidade da repactuação, ela é conforme o acordo ou convenção coletiva. Então, ela vai estabelecer aquele lapso temporal ali. Se teve um acordo ou convenção coletiva, ainda que menos que 12 meses de previsão, ela vai ter que ser, esse contrato vai ter que ser repactuado. Legal, legal, muito bom. Ana, e tem um acórdão bem recente do TCU, que é o 83 de 2020, do Tribunal Pleno, que ele fala justamente desses dois marcos em relação ao reajuste, que seriam mutuamente excludentes, ou a data limite para a apresentação da proposta, ou a data do orçamento estimado. Mas no campo prático, o que eu venho percebendo muitas vezes é que muitos gestores levam como parâmetro a data da assinatura do contrato. Então, não considera nem a data do orçamento e nem a data limite para a apresentação da proposta. Então, eles estão, não façam prática, isso. apresentando uma terceira hipótese que não encontra previsão legal, constitucional, jurisprudencial, mas no campo prático o que eu percebo é isso. O pessoal leva como parâmetro a data da assinatura do instrumento contratual, que é equivocado, né? É muito equivocado e, assim, não tem nem o porquê da gente fazer essa confusão. Porque se o agente da administração pública, ele estudou um pouquinho que seja, ele viu essa live que seja, que vai salvar a vida dele, com certeza. Eu tenho toda certeza disso. E aí, ele não lembrou que o lapso do marco inicial não é a assinatura do contrato, meu amigo. Aí sinto muito mesmo. Então, assim... as pessoas também, o gestor público, todos nós que trabalhamos com essa questão, temos que nos manter atualizados. E eu acho o máximo, quando eu vou fazer uma live assim, igual essa, que você trouxe os temas, e aí a gente vai... Sabe? Eu acho isso sensacional. Se a gente não estuda, gente, não tem quem estude pela gente. Tem poucas coisas que só a gente pode fazer pela gente. É regime para emagrecer e estudar. Não tem como. Ou você faz, ou não tem como. É só a gente mesmo. Só vai fazer efeito com a gente. Então, se eu não estudar e se eu não fizer dieta para emagrecer, não tem quem faça para mim. Tô errada? E nesse período de pandemia tá complicado. Home office é o dia inteiro abrindo a geladeira, estudando, comendo. É o dia inteiro passando café e comendo bolo e pão de queijo. Misericórdia. Então, não quero que acabe logo essa pandemia. Legal, vamos lá. Teve uma colega aqui que perguntou o número do acórdão, é o 83/2020 do Pleno Tribunal de Contas da União. Vamos lá, Ana. Tem mais um ponto que é no tocante a um mito. Se é possível, em um mesmo contrato, ocorrer o reajuste em alguns itens e a repactuação em outros itens. Sim! Olha, eu acho bacana demais e eu vou falar para esse tanto de gente que tá aqui. Tiossi, estabelece um número aí de pessoas a gente colocar, tipo assim, se bater X pessoas, eu vou disponibilizar uma coisa no final da live. Fala um número, 70? 75, 80? Vou colocar 80. 80. Então, gente, tem uma setinha bem aqui, ó. Vocês vão pegar essa setinha e vão mandar para os seus amigos, para todo mundo.
Se bater 80, eu vou disponibilizar um material para vocês, que eu já comentei com o Tios, pedi permissão para ele. E aí a gente vai disponibilizar no final da live. Então, mandem para todo mundo aí. Se bater 80, o Tios vai ficar olhando. A gente vai disponibilizar no final, ok? Tá, Ótimo, então agora eu vou perfeito. responder. Vamos supor, eu lembro muito, eu não sei se você sabe, Tios, se a gente tá... não sei se você já viu alguma live minha, eu conto algumas histórias. Muito blogueira, muito blogueira, Rafael, não tem jeito. É igual aquelas blogueiras de maquiagem. Se bater X, eu vou fazer um sorteio, tipo aquilo. Então manda, gente, faz bater 80 aí, pelo amor de Deus. Eu já fui secretária municipal de administração de um município no interior daqui de Goiás. E eu me lembro muito bem de algumas situações super complicadas de reequilíbrio econômico-financeiro. E eu confesso para você, Tiossi, que eu vendo isso, eu vejo o quanto que eu era dura, rigorosa, chata pra caramba, e não vou conceder, não ter preenchido os requisitos. Gente, pra que tanto rigor? E aí, eu aproveito para dizer para você que eu lembro de um contrato específico, de um objeto de um contrato específico, que era de varrição de rua. Eu não sei aí no estado do Paraná, se isso existe, como que é, eu não sei. Sei que aqui a gente tinha esse tipo de contrato, que envolvia o quê? Tanto os garis, né, o pessoal que era agente de limpeza, para poder fazer toda essa varrição, essa limpeza e tudo. Envolvia pinturas de meio fio, envolvia também o recolhimento desses lixos. Ana, por que você está querendo dizer tudo isso? Voltando para a pergunta. É possível ter reajuste e repactuação no mesmo contrato? Priscila, se bater 80 nessa live, eu vou disponibilizar um material. Manda para todo mundo. É possível ter reajuste e repactuação? Repactuação, a gente está falando do lado do dissídio coletivo, daquilo previsto ali relacionado à mão de obra. O que a instrução normativa federal fala? Ela fala que a repactuação é um instituto privativo da prestação dos contratos de prestação de mão de obra exclusiva. E aí, o que acontece? Ela meio que omite, ela não fala se é possível reagir ou não, enfim. Mas, quando a gente traz para esse tipo de realidade, a gente vê que ainda que a instrução normativa não tenha previsto, é plenamente possível a gente prever a repactuação para um item da planilha e o reajuste para outro item da planilha, que são os itens relacionados a insumos, que são os materiais, que pode ser vassoura, pode ser saco de lixo. Nesse que eu estou citando para vocês, que era de varrição e limpeza, a gente chama de limpeza urbana. E aí, toda essa situação, ou seja, você pega a planilha de custos, bem falado pela professora ontem, pela professora Flaviana, que é a mais top nesse assunto, e aí você vai aplicar em um item repactuação, em outro item o reajuste. Então, é plenamente possível os dois institutos na mesma planilha de composição de custos. Tiossi, digo até mais, é possível a revisão a abordar todo o contrato, a depender do que a gente vai passar aí, né, com esse contrato, com a situação que abrange, com as situações fáticas, enfim, vai depender. Mas a planilha de composição de custos, ela pode sim ter repactuação e reajuste, um item, outro item. Muito bom. Faz Vamos todo bater sentido. 80, gente. Até porque os contratos possuem naturezas muitas vezes multidisciplinares, envolvendo mão de obra, envolvendo fornecimento de bens, e oscilações no mercado acabam acontecendo. De fato, é possível esse tipo de alteração. Já que você tocou num ponto muito sensível da repactuação, eu queria que você falasse também sobre a repactuação, se ela só acontece, só é devida naqueles contratos de natureza Sim. A Priscila está perguntando se é água. Tiossi, eu fiz uma live com ela com vinho. Não deu muito certo, mas é água. O Tiossi não autorizou bebida alcoólica porque ainda é segunda, 5h24 da tarde. Tá? Mas lives mais tarde, tipo sexta-feira, pode ser autorizado o vinho. Gente, com relação à repactuação. A repactuação, ela é um instituto
exclusivo para esse realinhamento, essa de custos, de forma analítica sobre a previsão aí das planilhas de custos. Então, sim, conforme a própria instrução normativa, lembrando que a repactuação, em alguns institutos, o professor Ricardo Sampaio, da Zenit, fala muito sobre isso, sobre a divisão de reajuste em sentido estrito e a repactuação. Então, a repactuação é um instituto exclusivo para esse tipo de recomposição de custos, tá? Enquanto a outra, o reajuste em sentido estrito, ele é sobre índices inflacionários. Aqui nós vamos ter uma análise, nós vamos ter um indicativo analítico, ou seja, eu tenho que ter a planilha, eu vou analisar esses custos, o reflexo do dissídio coletivo sobre essa planilha. Perfeito, muito bom. E já que nós estamos falando dessa possibilidade de alteração de reequilíbrio econômico-financeiro, como isso se dá no campo prático para formalizar? É necessário um termo aditivo celebrado entre as partes ou aquela figura do apostilamento, ela supre essa necessidade de uma formalização de um aditivo assinado entre ambas as partes? Como que você visualiza isso daí? Travou um tiquinho, mas eu entendi. A questão do apostilamento e do termo aditivo. O que é o apostilamento e o que é o termo aditivo? Pode parecer bobice, mas aí é aquela história, né? É bobo para mim, mas às vezes para alguém não é tão bobo assim. Qual a diferença, então, do termo aditivo e da apostila? A apostila a gente entende como uma mera anotação, né? Que pode ser aí no verso do contrato. Antigamente a gente falava isso, no verso do contrato. Uma observação administrativa. Na questão prática mesmo, o que acontece? O agente público ele vai abrir o software lá da administração que faz o gerenciamento dos contratos e vai realizar uma anotação ali, de forma unilateral, de uma muito, muito simples, ele vai fazer essa questão. Esse é o apostilamento. O que é o termo aditivo? Ele nada mais é um instrumento para fazer essa alteração de cláusulas contratuais. Então, eu tenho um documento muito semelhante ao contrato que vai fazer alterações deste contrato que se chama termo aditivo. É muito interessante que você saiba essa distinção, porque aí você vai poder aplicar isso de uma forma muito prática, né? A lei veio e disse que bateu. Ah, bateu, tia, eu tô aqui. Bateu o quê, gente? Bateu 80, nós vamos divulgar. Show de bola. E aí, o que acontece? Eu até perdi, gente, fiquei toda emocionada aqui. É doida demais. Vocês não estão acostumados comigo? O que acontece? O termo aditivo e o apostilamento, eles são esses instrumentos, um mais simples e um mais formal. O que a gente, como agente público, tem que pensar? A administração pública veio e colocou como opcional essa questão da apostila para o reajuste. Então, se a gente sabe que reajuste em sentido amplo, ele é dividido em reajuste em sentido estrito e repactuação, então, nos casos de reajuste e aplicação do índice inflacionário e a repactuação, que é o dissídio coletivo, eu posso realizar simples apostilamento. Já nos casos de revisão, onde vai ter aí uma alteração de cláusulas contratuais, vai ter uma alteração de valores, até mesmo pode ter alteração de condições contratuais, eu opto por realizar um aditivo. Aí, se você disser para mim, Ana, o que eu faço na prática? Assim, eu sei que a gente não pode pecar pelo excesso, mas sempre que você puder, realize o termo aditivo. Por quê? Porque ali no termo aditivo, eu vou ter a assinatura do licitante, eu vou ter essa condicionante, né? Agora, uma questão super importante, Tiossi, aí de natureza muito prática. A galera que põe a mão na massa todo dia em estação vai lembrar disso agora que eu vou dizer. Se o reajuste e o aditivo de prorrogação de prazo der no mesmo lapso temporal, para que eu vou fazer uma apostila e um termo? Eu vou fazer num único instrumento o reajuste e a prorrogação do prazo. Então, é sempre bom lembrar disso.
As formalizações, elas são importantes. Mas se você for possível fazer o termo aditivo, ao invés do simples apostilamento, eu oriento para que faça dessa forma. Então, se o reajuste ou a repactuação for ao encontro do mesmo lapso temporal da prorrogação, que é o que acontece 90% das vezes, você vai realizar um termo aditivo e vai colocar ali a previsão do reajuste ou da repactuação no mesmo termo aditivo. Muito bom, bem didático, bem esclarecedor. Acredito que quem tinha dúvidas sobre essa temática já foi sanado. A gente está com participação aqui de vários colegas de vários estados do país, Pernambuco, meu querido Paraná, Amazonas, Pará, Espírito Santo, São Paulo, Sergipe, Mato Grosso, Ceará. Olha que bacana como é possível nós nos comunicarmos, trocarmos experiências e informações com gente do Brasil inteiro. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. A Ana dando um show aqui sobre reequilíbrio econômico. E, Ana, tem um outro ponto também bem polêmico, é se nesse reajuste, no sentido estricto sensu, é possível o órgão público conceder de ofício esse reajuste? Ou é necessário um pedido por parte da empresa contratada, uma formalização? Como que você enxerga isso daí? A administração pública ela tem essa prerrogativa de conceder de ofício o reajuste? Eu posso falar rasgado? Ela não só pode, como deve. Gente, a administração pública, ela vai realizar a prorrogação daquele contrato, ela já visualizou que o contratado tem direito ao reajuste, ela já sabe qual índice inflacionário aplicar. Qual que são as condições, os requisitos essenciais para o reajuste? É a anualidade. Pronto, não tenho o que falar. Eu tenho anualidade. Eu já tenho previsto no contrato qual que é o índice que eu vou aplicar. Por que que eu não vou aplicar, meu povo? Abre esse coração, gente. Aplica o reajuste, a repactuação, tudo de ofício, por que não? Tem até um trecho do livro do professor Joel de Menezes, que ele fala isso de uma forma brilhante, eu adoro. E eu adoro, ele é muito polêmico, né? Eu adoro uma polêmica. Então, ele fala isso de uma forma, assim, muito brilhante, enfim. Não tem, gente, o não conceder de ofício, principalmente o reajuste, que está, assim, explícito, né? Então, eu acredito que o que tem que ocorrer é a administração pública tomar isso como rotina, tá? O que eu acho que falta é isso. E, no caso, eu não falei uma questão muito importante, que aí agora quando você falou eu lembrei, que é o termo aditivo e o apostilamento, que é com relação ao parecer jurídico, mas a gente fala mais para frente, tá? É muito importante haver essa aplicação do reajuste e da repactuação de uma forma automática até. É isso que o Joel de Menezes cita no livro dele e que eu tomo de posse aqui agora para falar para vocês. Ele poderia ser até de forma automática. É isso que está escrito lá. Muito bom, professor Joel, que já esteve conosco aqui participando das lives, foi muito preciso, como sempre. O Joel, ele realmente pensa fora da caixa, ele sai do corriqueiro, do habitual, então é um ponto fora da curva. Realmente, também me espelho, me baseio sempre nas obras dele, porque a gente encontra sempre uma alternativa viável, razoável, sem esse excesso de formalismo, sem esse pragmatismo todo. Mas tem uma situação que eu vejo e que acontece até por conta dessa ausência de reajuste automático, é que muitas vezes são firmados termos aditivos para prorrogação contratual, naqueles contratos de serviço de natureza contínua, e muitas vezes acontece uma omissão desse reajuste. E depois de passado já 6 meses ou 12 meses que seja, em um próximo reajuste, em uma próxima prorrogação, a gente percebe que não houve aquele pedido pretérito, não houve o reajuste automático que ele teria direito. E a doutrina ela acaba divergindo. Existe corrente doutrinária que defende uma renúncia tácita por parte do licitante a partir do momento em que ele assina um aditivo e ele não pleiteia o seu reajuste, ele está renunciando aquilo ali, por mais que não esteja expresso. Então a gente precisa ter muita cautela, porque é um direito,
né, como você bem disse, deveria acontecer de forma automática para deixar essa equação econômica financeira viável para que o contrato seja de fato algo plausível de ser adimplido por parte do particular, porque de nada adianta a administração pública falar, ó, não vou conceder, você vai ter que tocar o contrato nesse formato, e dependendo em razão dessa falta de diálogo entre as partes, ocorreu uma inexecução, uma rescisão entre as partes, então isso acaba sendo muito difícil. A gente tem que sempre pensar no direito administrativo consensual, no diálogo entre as partes. Então eu não me filio a essa renúncia tácita por parte dos licitantes, né? Está lá, ele tem direito, e esse direito ele deve ser sempre resguardado. E tem um outro ponto que eu sempre vejo muito polêmico, talvez por carência de informação, é no tocante às atas de registro de preço. A gente sabe que o registro de preço ele tem, via de regra, ali 12 meses como um prazo máximo para a vigência das atas, e geralmente vem lá aquela cláusula de que é vedado o reajuste de preço nas atas de registro de preço. E por conta disso, muitas empresas deixam de participar de uma licitação, porque eles falam, como assim? Eu vou participar de uma licitação e ficarei 12 meses sem reajustar o meu preço? Mas daí acontece essa problemática na terminologia do que é reajuste, do que é revisão, do que é repactuação, do que é reequilíbrio econômico-financeiro, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em ata de registro de preço, ou se de fato é irreajustável o preço durante os 12 meses. Antes de falar da ata, me permita falar sobre o assunto que você estava falando antes. E depois não me deixe esquecer de falar da ata, tá? Perfeito. Combinado. Vamos lá. Você estava falando do instituto que a Camila falou aí. Ah, eu adoro esse público tão apurado aqui do TIOS. Que público apurado, gente. Estou me sentindo assim super prestigiada. Que é a preclusão lógica. Eu tenho a minha opinião com relação à preclusão lógica, e eu acho que a minha opinião com relação à preclusão lógica é muito minha. E talvez você até concorde, mas é uma opinião que nem pende para mais nem para menos com relação à preclusão. O que eu entendo, tá? E aí tem alguns professores que quando vêm para fazer cursos aqui na Excelência, eu acabo puxando a linguinha deles, perguntando o que eles acham, e acaba que eles acham que esse posicionamento que eu coloco é coerente. E aí eu vou partilhar ele aqui com vocês. Com relação a reajuste, que é a aplicação de índices, o que a gente tem visto, né? O que eu tenho sempre aconselhado os meus clientes, o que a gente tem visto? O licitante não pode deixar o cachimbo cair da boca, ou seja, passar o tempo e não solicitar, não comunicar a sua solicitação. O que eu falo, Tios, que é muito comum os licitantes pecarem por essa informalidade. Eles não colocam no papel, não fazem um ofício de solicitação e acabam por assinar o termo aditivo de prorrogação de prazo sem ter feito nenhum tipo de solicitação. Aí sim, eu até posso concordar que teve preclusão lógica. Agora, voltando para outra situação. A administração pública, ela deve, né, aí conforme a sua rotina, né, aí ele vai solicitar formalmente a essa contratada se ela tem interesse na prorrogação por mais X meses. Isso é fato na administração pública, certo? Aí, quando ela for manifestar uma resposta a essa solicitação, a esse pedido, a esse ofício, esse comunicado da administração, normalmente feito pelo gestor ou fiscal do contrato, ela tem que responder o quê? Ela tem que responder que aceita, ressalvados aí o reajuste e a repactuação, quando for o caso. Isso é que tem que ser feito. Se não houver essa solicitação de reajuste, aqui, gente, é uma consultoria, ó. Eu e vocês, licitantes, vocês estão aí. Tios aqui, aproveita, pega essa consultoria.
Aí você vai fazer esse ofício. Se você não tiver essa solicitação de maneira formal, e aí eu já estou respondendo uma das perguntas que eu vi passar aqui, você vai fazer o seu ofício você mesma. Você vai fazer uma notificação, dizer que de acordo com o índice tal, previsto na cláusula tal, de acordo com o direito constitucional, você tem o direito ao reajuste e que ele tem que ser aplicado porque a data base da apresentação da proposta ou da data limite de pagamento foi dia X e aí deu um ano, enfim. Você vai fazer isso e vai protocolar na administração pública. Pronto! Ali está o seu direito, você vai poder dormir tranquilamente. Se você vier a assinar um termo aditivo posteriormente, ainda que sem aplicação do reajuste, ainda que sem a aplicação da repactuação, mas o seu pedido de reajuste e repactuação está pendente de análise, você tem o seu direito garantido. Esse é o entendimento, Ana, sobre a preclusão lógica. Eu entendo que, se mesmo que você tenha assinado o termo aditivo, mesmo que você tenha aceitado a prorrogação, mas tenha feito uma solicitação formal antes, você não perdeu o direito, tá? Então, sempre que for responder a esses pedidos de prorrogação, coloque uma ressalva que você aceita, desde que assegurados os seus direitos de reajuste e repactuação. Não se esqueça, é um parágrafo que pode te salvar posteriormente, tá? Se não for, por exemplo, tá? Aí vocês vão perguntar, mas e aí? Ele assinou o termo aditivo, não foi concedido. Beleza, a administração pública e junto com a sua assessoria jurídica, depois de analisar que ele tem direito, firmou o valor, ela pode fazer um termo aditivo, corrigindo aquele valor, né? Ou um apostilamento a depender do instituto, tranquilamente. Lembrando que, qual que vai ser o direito? O direito vai retroagir ao quê? Ao fato gerador. Então, se o fato gerador se deu lá no dia tal, mesmo assim, ele vai retroagir até lá, o direito dele está garantido. Esse é o entendimento, Ana. Qual que é o seu? Muito bom, Ana. Eu acredito que a formalização ela é necessária por todos os lados, por todas as partes envolvidas. A administração pública, em muitos casos, peca também por essa formalização. Eu vejo muitos pedidos que acontecem de maneira informal e isso acaba causando depois um problema, judicializando uma demanda. Então, o licitante, que é o interessado em ter a sua equação econômica financeira restabelecida, ele deve se formalizar. O que eu vejo muitas vezes é que carece essa informação, ele não tem esse conhecimento por acreditar eventualmente em um reajuste automático, ele simplesmente responde o ofício, ele concorda com a prorrogação e diante dessa omissão acaba muitas vezes ocorrendo essa preclusão ao direito, né? Mas eu me filio à corrente, independente de ter assinado ou não, judicialmente ele tem condições de conseguir esse reajuste, porque afinal de contas é um direito constitucional. Mas para que causar todo esse problema administrativo? Se é um direito constitucional, né? Perfeito. Se ele consegue administrativamente, formalizando. Então, isso é uma dica preciosa, uma dica teoricamente simples, mas que faz toda a diferença no campo prático, né? Agora, a ata de registro de preço. Perfeito. Quero te ouvir sobre esse tema. Gente, olha, o que a gente tem sempre que lembrar? O reajuste, ainda que eu não concorde, mas é isso que está lá. Então, vamos falar sobre isso. O reajuste, ele tem como requisito a anualidade. Alguns doutrinadores dizem que ele tem como requisito também, está previsto no contrato, no edital, parará. Mas isso aí a gente já quebrou esse paradigma, já entendeu que o reajuste, ainda que ele não tiver previsto no contrato e no edital, ele pode e deve ser concedido ao contratado, e aí a administração pública vai chegar a um consenso com relação a qual índice ser aplicado, certo? Então, se a gente tem como requisito a anualidade e a ata de registro de preço, ela tem data limite de 12 meses, eu entendo que o reajuste não é um instituto a ser aplicado. Porém, sobretudo, todavia, nós temos um instituto que é a revisão
dos contratos administrativos. O que é a revisão? A revisão é aquela que decorre lá das áreas extraordinárias, que é o quê? Teoria, que a gente chama de teoria da imprevisão. Voltando aqui, eu estou me sentindo uma doutrinadora, lembrando de todos esses institutos. Que é a teoria da imprevisão, que ela é considerada caso fortuito, força maior, fato imprevisível, ou previsível de consequência incalculável, ou, enfim, todas essas questões, que são questões que eu chamo de caóticas, elas revisão. Que é o que a gente está passando hoje, Tios. Muita gente está perguntando, tem muita gente com dúvida sobre qual instituto aplicar, se é possível a aplicabilidade de algum tipo de reequilíbrio nas atas de registro de preço. E aí eu digo para você, é possível a aplicabilidade da revisão. Só que eu digo isso com muita ressalva. Por quê? Aí eu já vou cair para dentro de um outro assunto que eu não podia terminar essa live sem falar. Que é o quê? A concatenação do qual que é a minha possibilidade de reequilíbrio com a situação fática. Não tem como a administração, o licitante, apresentar pura e simplesmente que estamos de pandemia, que o Covid, que não sei o quê, que a OMS, que já morreu não sei quantas pessoas, que todos estamos em casa, home office, se ele não trouxer esse impacto de realidade que está acontecendo para dentro do contrato dele. Então, e aí me permita, quando eu falo com os meus alunos, do meu curso, quando eu estou dando mentoria, principalmente em mandato de segurança em licitação, o que eu falo que é o ouro do advogado que sabe advogar para licitante, Tios? É aquele que consegue trazer o que está previsto em lei, o que tem previsto em julgado e a situação fática. Se você não conseguir trazer tudo isso para uma situação só, você não vai conseguir a aplicabilidade da revisão, ainda que a revisão seja um instituto para situações caóticas como essa. Então, vamos supor, Ana, a minha prestação de serviço é uma prestação de serviço relacionada a postos de combustíveis, por exemplo. Estou dando um exemplo assim, extremamente aleatório. É fornecimento de combustível. Não teve paralisação no meu estado de posto de combustível, tá aí uma situação. Ele não vai poder crédito do estado para poder ajudar ele na revisão. Mas ele teve um problema, porque o combustível dele veio lá do Paraná para aqui, para Goiânia, e aí ele teve problema com relação a fronteiras, porque estão estabelecendo fronteiras de vigilância sanitária, enfim. Se ele não conseguir trazer isso para a realidade dele, se realmente o caminhão que estava vindo lá do Paraná para cá, para reabastecimento, conseguiu vir tranquilamente de posto de combustível, não estava fechado, continuou funcionando normalmente, qual que é o impacto da situação caótica que estamos vivendo para esse contrato? Né? Nenhuma. Eu estou dizendo aqui um exemplo muito aleatório. Mas, assim, qual que é a questão que a gente tem que trazer? A situação fática e o que tem previsto na norma. Se você não conseguir isso, concessão. E aí, quem está vendo a gente que é da administração pública, cabe a vocês fazer esse tipo de análise. Eu tenho, Tios, recebido diversas perguntas de pessoal da administração pública do tipo: Ana, você acha que se a gente contratar energia solar utilizando os instrumentos que estão previstos na 13979, vai ser considerado que é combate à pandemia? Se você acha que isso, gente, é só você parar e pensar. O que tem a ver energia solar com a questão da pandemia? Nada. No primeiro momento é nada. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas no segundo momento, a energia solar é para o hospital. Ou no segundo momento, a energia solar é para o laboratório. Ou no segundo momento, sabe? Então, assim, você tem que trazer essa situação para a situação. E para a situação normativa, para a situação fática. E é aí que eu te digo que é possível a revisão nas atas de registro de preço, desde que vocês tenham muito zelo, muito cuidado em fazer esse tipo de análise que são da administração pública e você que é licitante consiga comprovar. Desculpa, eu vou pegar o gancho e já vou dar uma dica, mas uma dica consultoria aqui agora para quem está assistindo a gente.
Ana, o que eu vou fazer? Eu tenho um contrato, eu estou fornecendo café para a administração pública. A alta do dólar. Eu queria falar da alta do dólar hoje, não, mas eu vou falar para vocês da alta do dólar. Que é a variação cambial. O que eu queria falar para vocês? Eu vendo café. Se eu vendo café, me ajuda, eu vendo café para administração pública, o trem encareceu demais, eu não dou conta de fornecer, comprovar. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai começar a pegar comprovante de tudo quanto é coisa. Você vai pegar comprovante do seu distribuidor, você vai começar a pegar comprovante de tudo que você viu que aumentou, que vai ter um impacto direto. Você vai fazer todo esse compilado aí, que eu chamo de gerenciamento de documentos. Licitante bom é licitante que sabe fazer gerenciamento de documentos a seu favor. Então, você vai fazer todo esse compilado e você, se conseguir, principalmente se o seu for serviços, você vai fazer uma nova planilha comparada com aquela planilha inicial. E aqui você vai conseguir comprovar que teve um grande impacto. Isso vale para qualquer coisa. Vale para serviços, vale para obra e vale também para insumos, materiais. Legal, Ana. Essa parte da comprovação por parte do licitante de toda essa situação fática que envolveu essa majoração nos custos, essa alteração na equação econômico-financeira é fundamental, porque muitas vezes eu me deparo com pedidos que simplesmente jogam os fatos em uma petição, porém não existe qualquer tipo de comprovação. Então existe a nota fiscal que serve como um parâmetro, mas não é o único parâmetro, até porque nota fiscal por si só não significa que de fato houve uma alteração na composição dos custos, porque isso é muito relativo, isso depende muito do poder aquisitivo da empresa. Se ela vem ali e negocia, por exemplo, o posto de combustível, que você deu um exemplo, tem ali um posto que fornece para um determinado município combustível. Então ele vem, tem um poder aquisitivo muito grande, vai e paga à vista, compra uma quantidade muito grande de combustível, ele paga um preço menor pelo litro do etanol, do óleo diesel, da gasolina. Agora, se ele vai pagar parcelado, se ele vai comprar um quantitativo menor, é lógico que o custo dele será diferente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que leva como parâmetro apenas as notas fiscais apresentadas pelo fornecedor. E assim como os orçamentos prévios para fixar um preço de referência, um preço máximo, uma licitação, eles não devem ser realizados única e exclusivamente através de fornecedores, assim como já existem inúmeros julgados do TCU, dos tribunais de contas, que falam em cestas de preços aceitáveis, em multiplicidade de fontes de consulta, para possibilitar esse reequilíbrio econômico-financeiro, o gestor público também deve se atentar a essas outras formas de fontes de consulta, né? Buscar meios também próprios e não apenas aqueles apresentados pelo fornecedor. E tem mais um ponto aqui, antes de nós entrarmos no nosso momento final, que o poder público ele também deve verificar essa oscilação do preço de mercado. Porque o que acontece com muita frequência é o seguinte: o licitante ganha uma licitação, ele mal assina ato ou contrato, ele já entra com pedido de reequilíbrio. Mas o poder público, raramente, ele faz esse acompanhamento. Se nós olharmos lá o artigo 15 da 8666, quando fala das atas de registro de preço, ele fala da publicação trimestral. E essa publicação trimestral é justamente para acompanhamento dos preços praticados no mercado, para que a sociedade civil, para que o controle social, o controle externo, vejam isso. Mas olha só, até hoje eu vi duas situações relacionadas ao poder público solicitar essa revisão de preços, esse reequilíbrio, né, numa maneira mais tratando de gênero, em que ele se deparou justamente na questão do combustível, que o valor praticado pelo licitante era bem superior àquele praticado na própria bomba de combustível. Então ele oficiou o licitante e o licitante precisou reequilibrar esse preço. Então, isso é fundamental. O poder público ele não pode ficar à mercê do licitante, porque o licitante geralmente ele vai solicitar para mais. Mas para menos são raros os casos. Né? E até hoje eu só vi uma vez um licitante solicitar o reequilíbrio para menos. Então, até hoje foram duas vezes que o poder público solicitou e uma vez que o licitante solicitou. E isso faz toda a diferença para a boa aplicação dos recursos públicos.
Sim, teve um ano, eu não sei se foi 16 para 17, eu acho que foi 16 para 17, que teve um índice inflacionário. Eu não vi ninguém solicitando reajuste, reequilíbrio nesse período. Então, assim, não tem. E nem a administração pública se posicionando com relação a isso, né? Não vi. Tem uma pergunta que o pessoal está colocando um posicionamento polêmico aqui, e como está bem pertinho da hora da gente terminar, eu posso responder? Claro, fica à vontade. Eu acho que a dúvida nasceu justamente por uma questão que a gente comentou lá no comecinho dessa live, que é de nomenclatura. Lembra que eu comecei, antes mesmo de responder a primeira pergunta, fazendo algumas questões aqui de nomenclatura, né? Que eu acredito que reequilíbrio é o termo utilizado para todos os institutos. Quando eu quero falar de reequilíbrio, eu estou falando de tudo. E quando eu falo reajuste, eu estou falando do reajuste em sentido estrito, que é o inflacionário. Repactuação é repactuação mesmo, né, que é o reajuste especificamente de dissídios coletivos. E quando eu falo de revisão, eu estou falando daquele instituto lá, relacionado à teoria da imprevisão, que são casos fortuitos, força maior, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Dito isso, um colega comentou aqui, acho que foi o Licita Brasil, alguma coisa assim, que não seria possível a revisão na ata de registro de preços. E que o outro colega comentou, é perfeitamente possível revisão de ata, e ele comentou que só é possível a revisão dos atos oriundos de ata. Vou complementar a minha colocação. Eu disse que é possível sim a revisão de ata de registro de preços, considerando que a revisão é esse instituto da aplicabilidade da teoria da imprevisão, tá? Não é revisão amplo de todos os institutos, tá? Reajuste, enfim, porque a gente tem a previsão da anualidade para esses dois institutos, tá? Lembrando que a repactuação tem uma exceção, que é a anualidade do dissídio coletivo e não propriamente, né? Como a gente já bem mencionou. Mas eu quero dizer para você que a SRP, limbo jurídico, é o limbo do perigo que meu esposo fala. Eu estou ali tramitando ali no limbo do perigo. Se eu prender um pouquinho para cá, eu caio. Para lá, eu caio. Essa é a ata de registro de preço. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Os contratos oriundos da ata de registro de preços, seja qualquer que for esse contrato, se ele estiver aí, se ele atender os requisitos de reajuste e repactuação, será totalmente previsível a aplicação desses institutos, desses contratos oriundos da ata de registro de preço. Porém, a ata de registro de preço tem sim a previsão de revisão dessa ata, desde que comprovado, né, a esses requisitos que a gente falou aqui. A gente falou sobre a comprovação, eu falei das provas, das notas fiscais, o Tios complementou, dizendo que tem outros documentos que também são imprescindíveis. Tudo isso, junto, é possível a aplicabilidade, sim, da revisão. Tem posicionamentos nesse sentido, tá? Pode ser que o órgão que você vá trabalhar né, fique meio assim, né, não queira aplicar, mas aí você tenta justificar, tá? Uma questão que eu quero falar, Tios, que eu falo muito nas minhas lives, e que eu falei disso numa live que eu falei sobre defesa nos tribunais de contas. Gente, quando a gente está aqui, ó, na terra do direito administrativo, na terra das licitações, a gente é menos juridiquês e mais situações de aplicabilidade prática. Então, não adianta você fazer para mim um pedido de reajuste inflacionário, se já está previsto no contrato de, sei lá, 30 laudas. Não precisa disso, meus amigos, tá? É mais contábil até do que jurídico. Então, simplesmente se atentem a essas situações. Se você preenche os requisitos, demonstre que você preenche os requisitos pontualmente, e aí tá dado aí o reequilíbrio econômico-financeiro. Desculpa ter falado muito. Perfeito, Ana. Muito bom e muito pertinente essa sua colocação. Eu tenho que falar da surpresa. E olha só, nós estamos aqui com 1 minuto e 15 para encerrar. Então, eu gostaria de te agradecer, porque foi muito show, muitas perguntas aqui, né? Infelizmente, não conseguiremos respondê-las, mas fique à vontade para suas considerações finais. Gente, olha, primeiro agradecer você, Tiossi. Você, muito legal você me convidar. Eu tô realmente me sentindo lisonjeada. Falei para as minhas amigas, gente, será que eu estou à altura de estar diante dessas mulheres? Porque são mulheres, assim, que eu tipo,
super, são minhas mentoras, a Tatiana quando vem aqui, a Gabriela, enfim, todas essas, a Flaviana, que eu tenho um sonho de conhecer, já conversei com ela por telefone, mas não pessoalmente. Enfim, estou muito, muito lisonjeada e em resposta a isso, eu quero dizer para vocês que está disponível no meu site, anamoroni.com.br, um e-book de todos esses mitos e verdades e mais alguns ainda, e alguns esqueminhas sobre reequilíbrio econômico-financeiro. Esse é um presente, Tiossi, para o seu público, tá? E em gratidão ao aceite do convite, a ter me convidado, a poder concluir. Sabe uma coisa que eu sempre falo?